Aleluia, amém. Glória a Deus, vamos celebrar ao Senhor, amém. Porque Ele vive, Ele reina. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, pode vir o que vier. Minha vida está em Deus e nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando com as palmas. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar, sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Eu viverei tuas promessas, eu sei, Jesus. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Diga minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Por quê? Me parar, vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Olha para quem está ao seu lado, diga: nada vai te parar. Nada vai te parar, nada vai te parar. Vou avançando e prosperando, nada vai me parar. Diga isso: nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, eu vou, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou
parar. Vou avançando, nada vai. Aleluia! Vou avançando, aleluia, no Senhor. Nada vai me parar, nada vai me parar, aleluia. Vou avançando, nenhuma circunstância, nada vai me parar, nem as doenças. Nós somos prósperos, Jesus. Nada vai me parar, nada vai me parar, aleluia. Vou avançando, aleluia. Se agrada ao Senhor nessa noite. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor é bom e seu amor dura para sempre. De geração a geração, Ele é tão bom. Senhor é o meu pastor, nada me falta. Minha provisão, Ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo. Aleluia, Jesus. És tão forte, poderoso, és tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim. Diga maravilhoso, maravilhoso, glorioso, Rei dos reis, Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Eleva o meu canto, eleva o meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim. És tão forte, poderoso, poderoso. És tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim. Diga, dono de mim. Maravilhoso, glorioso, aleluia, Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo o meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim.
maravilhoso, diga isso ao Senhor, glorioso, Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo o meu canto, Jesus, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua bondade, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom demais pra mim. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom demais pra mim. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom demais pra mim, bom demais pra mim, Jesus, maravilhoso, glorioso, Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Oh, não há Jesus, não há outro como tu, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Oh, Jesus, não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é a mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus, oh Senhor? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim.
não há ninguém igual a ti. Oh, não há Jesus, não há maravilhoso, diga admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. A tua presença é a mais desejável do que o ouro. Oh, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Aleluia, Jesus. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Oh, como espero o dia em que verei a face do meu. Oh, aleluia! Oh, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua, oh Jesus, oh Jesus, do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Oh, aleluia. Você pode dizer assim: como espero o dia em que verei a face do meu amado. Isso é forte. Como espero o dia em que a alegria em ti será completa. Maravilhoso tu és, Senhor, admirável, tão sublime, glorioso, a tua, oh Jesus, oh, do que o ouro, Senhor, oh, melhor que a vida é o teu amor. Você pode elevar a sua adoração nessa noite ao Senhor. És o Alfa. Você pode levantar as suas mãos e dizer: e o Ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Aleluia, Jesus. Oh, és o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória.
te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Você pode levar suas mãos, oh Senhor, te damos toda glória. Aleluia! Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Para encerrar, te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Oh, Jesus. Você pode continuar adorando um pouco mais. Oh, maravilhoso Espírito Santo. Como é bom desfrutar desse tempo. Como é bom estarmos na sua presença diariamente. Em um lugar no secreto, desfrutando de coisas grandes que o Senhor separou para esse tempo sobre nossas vidas. Somos gratos pela sua poderosa mão nos guiando em todos os lugares. Pai, nós oramos por essa igreja da Malvina crescendo cada vez mais. Nós chamamos nesse lugar pelo Espírito pessoas descendo por essas ruas. Essa palavra ela ecoando nesse bairro. Pessoas sendo atraídas por essa palavra nesse lugar. Nós cremos verdadeiramente, Senhor, que essa é uma grande igreja. É um tempo que chegou de alcançarmos pessoas nesse lugar com a palavra, com discernimento de espírito, entendendo aquilo que o Senhor tem liberado para esse bairro, nesse lugar. Nós estamos, Pai, derramados, encharcados da sua presença nesse lugar, entendendo que fomos para um tempo como esse, colocado nesse lugar, para aquilo que o Senhor tem, para que nós possamos administrar de forma excelente. Mas vidas vão ser transformadas pelo poder da palavra nesse lugar. Obrigado, Pai, por essa noite poderosa em Ti. Você pode orar um pouco mais, se consagre um pouco mais. Deixa fluir dentro de você. Existe algo ainda aí liberado na sua vida. Existe algo que pode ser alcançado. Sabe, meu irmão, não se limite. Nós temos um Deus grandão. Isso está ecoando na minha cabeça desde que nós ouvimos esses dias. Esse Deus grandão, Ele tem coisas para fazer nesse lugar. Grandes, poderosas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós estamos desfrutando de um tempo novo. Estamos desfrutando de um derramar do Senhor nesse lugar. Nós cremos verdadeiramente naquilo que o Senhor tem liberado para esse lugar. Vai ser rápido, vai ser fácil, porque é o Senhor que está à frente dessa obra. Nós simplesmente estamos dando espaço nas suas pegadas, naquilo que o Senhor está deixando no chão como marcas, para que possamos seguir o trilho daquilo que o Senhor tem preparado para esse bairro. Obrigado, Pai. Pessoas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Pessoas sendo atraídas. Pessoas que vão ser dirigidas a estar aqui. E elas vão dizer: foi o Senhor que me falou para estar nesse lugar. Eu estava na minha casa e o Senhor me mostrou essa igreja. E nós cremos verdadeiramente em pessoas, novos convertidos, sendo atraídos para esse lugar. Pessoas tendo a sua vida restaurada. Pessoas que estavam passando por circunstâncias, mas por causa dessa palavra vão ter a vida transformada. Por causa do testemunho de mim e de você que está nesse lugar, elas vão ser atraídas para esse ambiente. Obrigado, Pai, porque nós cremos verdadeiramente nesse novo tempo.
nós chamamos pelo Espírito. Esposa e esposo que não estão aqui, se você está aqui e o seu marido ou sua esposa não está nesse lugar, chame ele agora pelo Espírito. Comece a declarar ele aí. Já comece a materializar ele ao seu lado, servindo ao Senhor. Comece a vê-la do seu lado, servindo ao Senhor. Se você está nesse lugar e seu esposo ou sua esposa ou seus filhos não estão aqui, eles vão ser atraídos pelo aquilo que está aí na sua vida, porque você tem se colocado no tempo certo. O Senhor vai atrair essas pessoas por causa do seu testemunho, por aquilo que você fala, da sua mudança, da sua postura. Eles vão ver diferença, eles vão ver uma mudança na sua vida, e essas coisas vão atraí-lo, e eles vão tentar entender o que aconteceu, qual foi a mudança. É o favor do Senhor, é a graça nesse lugar, é a abundância dele te transformando, te capacitando para um novo tempo, e você sendo alguém que simplesmente com uma palavra vai mudar toda a circunstância e o ambiente ao seu redor. Obrigado, Pai, porque nós cremos verdadeiramente nesse tempo, nesse lugar. Pessoas sendo atraídas pelo nosso testemunho de vida, porque nós cremos verdadeiramente, Pai, que nós somos sal e luz nessa terra. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Todos bem? Bom revê-los. Tivemos um tempo poderoso, meu irmão. Fomos um grupo ao seminário de verão lá em Recife. Eu, Márcia, Joelma, Cid, Onaí. Tivemos um tempo maravilhoso naquele lugar. Sabe, é bom demais você poder sair para também receber instruções. Sabe quantas coisas preciosas nós ouvimos naquele lugar nesses dias? Quantas coisas preciosas o Senhor, sabe, através daqueles homens e mulheres liberou naquele lugar. Ministrações de forma poderosa. Sabe, nós ouvimos falar sobre um lugar no secreto, sobre um Deus do invisível. Foi lá que nós ouvimos um Deus grandão. Sabe, poderoso, meu irmão, nós podemos desfrutar. Ouvimos também o Edilson de Lira falar sobre teste o seu manto. Quantas coisas nós fomos enriquecidos nesses dias. E sabe, o que me chamou também a atenção foi algo que o apóstolo Guto falou. Ele falou que quando ficarmos em evidência, as pessoas vão nos buscar para socorro. Sabe, quando nós formos colocados em evidência, pessoas vão ser atraídas e vão querer saber e vão pedir ajuda. Você vai ser colocado em um momento em evidência e essas pessoas vão ser atraídas para estar perto de você. E sabe, esses dias lá, desfrutando daquilo que o Senhor tem liberado, o que também foi algo precioso, foi o tempo de comunhão que tivemos. Sabe, muitas vezes sentar à mesa, conversar, tomar um café, almoçar, tempo de comunhão. São um tempo também precioso, meu irmão, que nós precisamos ter, porque gera unidade entre nós. Isso é o que mais me fortalece. Eu lembro quando eu falei a respeito de irmos ao seminário de verão ano passado, se eu não me falha a memória, logo no início eu comecei a falar de nós irmos ao seminário de verão, que nós iríamos nesses lugares. E as pessoas creram, pegaram junto. E sabe, se programe, meu irmão, porque tem mais. Sabe, já comece a se ver nesses lugares. Já comece a se ver participando dessas coisas. Nós cremos mesmo que nós vamos ir a lugares desse modelo poderoso, vamos ter a oportunidade de ir a lugares que às vezes a gente vê pelo vídeo, pessoas que nós admiramos pela palavra, e nós vamos ter a oportunidade de estarmos nesses ambientes. E quando você e eu estivermos nesse ambiente, nós vamos sugar tudo. Amém? Sabe, o Senhor colocou no meu coração algo nesses dias, que eu já tenho orado a respeito disso já há um tempo. E o Senhor falou comigo a respeito de o cuidado para que nós não bloqueamos as nossas bênçãos em nossas vidas. O cuidado que precisamos ter para que não bloqueamos essas coisas que, sabe, tanta coisa preciosa está liberada para mim e para você. Tanta coisa está disponível nesse tempo para mim e para a sua vida. Mas, de repente, a maneira que nós podemos nos estar conduzindo pode bloquear essas bênçãos. Pode bloquear aquilo que o Senhor tem liberado sobre mim e sua vida. E
As principais causas mencionadas na Bíblia a respeito disso pecado não confessado de desobediência é um dos fatores. Sabe, a persistência em pecado consciente, o afastamento dos mandamentos divinos e a falta de arrependimento separa o homem de Deus e impede o recebimento dessas promessas. Então, a gente precisa cada vez mais estar consciente daquilo que o Senhor tem para esse tempo sobre nossas vidas. E sabe, tem tanta coisa liberada, meu irmão, para nossas vidas. Eu não consigo me ver limitado a sair daqui de Campina Grande e desfrutar um tempo como nós tivemos lá em Recife por causa da falta de recursos. Eu preciso cada vez mais crer que eu tenho um Deus grandão. Esse Deus Todo-Poderoso que me faz poder ir a esses lugares e abençoar pessoas, de podermos estar naquele lugar e de ver algo e desejar algo e poder pagar por aquilo, ou de você de repente abençoar alguém, seja com uma mensalidade na escola de ministro, seja no Rema, sabe? E essas coisas não nos limitarmos, porque nós vamos fazer coisas grandes. Sabe, essa igreja é uma igreja abençoadora. Você vai estar num lugar onde você vai ser atraído a abençoar outras pessoas. Mas sabe, para você abençoar alguém, você precisa também estar ajustado. A falta de fé e a incredulidade, dúvida no amor de Deus, ou se a sua capacidade de cumprir o que prometeu, é um dos maiores impedimentos, pois o medo é considerado o oposto da fé. Não tema, meu irmão. O Senhor colocou algo no seu coração a respeito de fazer alguma coisa, seja ousado. Sabe, eu não tento todos os dias quando me levanto, eu procuro ver, Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Quem são as pessoas que eu preciso abençoar? O que eu preciso fazer? Sabe, muitas vezes a gente está em casa, tem uma direção de fazer algo e a gente se limita. Mas o Senhor vai estar trazendo para você, nesse novo tempo, umas direções que vão desbloquear coisas maiores. De repente você está crendo para algo no seu trabalho, na sua empresa, e de repente você está limitando o crescimento daquilo que o Senhor já te confiou. Mas sabe, a partir de hoje nós vamos desbloquear essas coisas. Sabe, outra coisa que pode fazer isso é a falta de perdão e amargura. Nutrir sentimento de inveja, raiva, maledicência. Não liberar perdão gera contentas e bloqueia o agir de Deus. Más atitudes e má administração. A preguiça, a inveja, a língua mentirosa, a ingratidão, murmuração, o mau uso do dinheiro, falta de organização, o não ser dizimista e ofertante também são citados como bloqueios. Sabe, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de o diabo, Satanás bloqueando, é falta de organização. Às vezes você tem um cartão lá de 10 mil e você gasta 15 e diz que é o diabo. Não, meu irmão, é falta de sabedoria para poder utilizar daquilo que você tem como recurso. Muitas vezes, meu irmão, principalmente quando eu não era cristão, eu não estava nem aí. Eu contava assim, 5 anos, libera. Não sei se você já pensou nisso, mas quando eu não era cristão eu tinha esse pensamento. Mas sabe, eu fui conhecer a palavra, fui instruído na palavra, fui entendendo que eu precisava me organizar, fui cobrado por Márcia quando começamos a nos relacionar, a andar de forma reta, de ter minhas contas organizadas, de ter minhas coisas em dia. E é um exercício. Para mim foi algo que eu precisava romper. Mas sabe, conforme você vai se organizando, você vai colocando aquilo como não, eu preciso estar organizado. Isso é algo que faz com que eu seja abençoado e eu possa abençoar pessoas. Porque muitas vezes você está num lugar e você quer abençoar alguém, mas você tem que fazer uma matemática gigante para ver se sobra. Mas muitas vezes é a falta da administração dos recursos que chegam em nossas mãos que faz com que nós não podemos abençoar alguém. Quando nós somos aquele que é o supridor da casa, o homem, muitas vezes nós vamos precisar ter essa habilidade. Pode ser que você não tenha aquela habilidade de administrar. Chama a sua esposa para perto, ela vai te auxiliar nisso. Pode ser que você seja muito bom em outras coisas, mas nesse ponto você precisa de alguém que te auxilie, para que você possa organizar aquilo que você precisa fazer. O desespero é outra coisa que bloqueia as nossas bênçãos. Na dificuldade, o desespero diz não tem solução. O desespero diz que seus piores medos vão definitivamente acontecer.
O medo do futuro toma conta da vida e tira toda a felicidade. Deus tem a solução, mas o desespero impede de ver e nem confiar nele. Romanos 8,37 vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Salmos 103:2 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Sabe, e como então nós vamos viver para termos essas bênçãos? Como caminhar para que isso se mude? Porque, sabe, eu fico buscando muitas vezes a direção do Senhor de como eu devo estar agindo, porque eu sei que hoje eu sou um espelho. Muitas coisas daquilo que vai refletir na vida de pessoas vai ser a maneira que eu estou muitas vezes andando. Você já parou para pensar que você é um espelho onde você passa? Porque o espelho, a imagem que você está refletindo não é a sua, é de Cristo. Porque o que nós refletimos hoje é o Senhor. Eu não sei você, mas você pode simplesmente arranhar essa imagem da maneira que você se comporta ou como você anda. Sabe, eu procuro, meu irmão, todos os dias ter essa consciência de que a maneira como eu vou agir, tratar o outro, se eu vou andar de uma forma rude com alguém, aquilo que eu vou falar com a pessoa, a maneira que eu vou tratar aquela pessoa, a forma como eu vou me posicionar quando eu preciso tomar uma decisão, todo esse momento eu preciso ter a consciência do que eu estou refletindo a Cristo para aquela pessoa. E sabe, em Deuteronômio 28, 2 e 3, vai dizer: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor, teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Sabe, irmão, o que precisamos é ouvir o Senhor. Tirar um tempo com Ele. Tirar um tempo de oração, tirar um tempo de meditação, tirar um tempo para você parar um pouco da correria do dia a dia. Quantas vezes nós temos 10, 15 minutos para podermos pararmos, para agradecer ao Senhor pelo dia, mas sabe, uma mensagem que chega no celular nos tira a atenção. Muitas vezes você tem 5 minutos no banheiro tomando um banho, mas se você prefere ver mais 2 curtidas do que você botar um louvor e meditar naquilo que está sendo tocado ali. São momentos como esse, irmão, que às vezes a gente fala que não tem tempo para poder estar num secreto, estar ouvindo as direções do Senhor para nossas vidas. Esse é um tempo de pararmos para poder ouvir a voz do Senhor. Qual é a direção? Sabe, muitas vezes o Senhor tem uma direção para aquele dia, tem um liberar sobre nossas vidas naquele dia, mas nós não conseguimos parar 5 minutos para poder ouvir o que Ele tem para liberar sobre nossas vidas naquele momento. E sabe, eu parar às vezes a correria do dia a dia por 5 minutos vai fazer com que os seus próximos 10 horas, que pode ser o que você vai passar durante o dia, e é muitas vezes isso que nós vamos passar, do momento que acordamos até dormir, muitas vezes leva 10 horas esse nosso dia, ele seja muito mais produtivo, porque as direções daquele dia, para aquilo que você precisou fazer, veio de forma clara, porque você tirou um tempo para ouvir o Senhor logo pela manhã. Eu sempre costumo falar para vocês aqui, aquela mensagem que é colocada lá para que vocês possam meditar no nosso grupo, é para que você, de repente, por causa da correria do dia, se você tira para ler aquele devocional, você tira 10, 15 minutos lendo aquele devocional, já existe uma mudança grandiosa no seu dia. Hoje falou sobre o que? Alegria. E sabe quantas e quantas mensagens estão lá disponíveis para que nós possamos rever, ler novamente, entender o que o Senhor tem para o nosso dia, qual é a direção daquilo que nós precisamos fazer, e nós precisamos andar numa posição onde nós vamos destravar por completo tudo aquilo que tem paralisado. Sabe, pessoas chegando nesse lugar, não vai ser mais nenhuma dificuldade, porque eu creio, meu irmão, que chegou um tempo de nós declararmos, chamarmos a existência e andar em obediência, essas pessoas vão ser atraídas para esse lugar. Pessoas chegando nesse lugar de todos os lados. Sabe, não sou eu que vou atrair essas pessoas, é o Senhor. Mas eu preciso andar de forma reta, preciso falar da maneira certa, preciso agir aqui nesse lugar de forma correta. Nós vamos ver pessoas vindo dias após dia nesse lugar, sendo atraído para aquilo que vai acontecer aqui, e daqui a um tempo pode ser que a gente só consiga se falar um tempo olhando bem distante. Opa! Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir reconhecer todos que vão estar aqui. Mas sabe, nesse tempo nós vamos desfrutar, nós vamos obedecer, vamos desbloquear aquilo que está travando o crescimento desse lugar.
Vamos buscar as direções do Senhor. O que eu preciso fazer, Pai, para que essa igreja possa fluir? Qual é a minha parte para o crescer desse lugar? Qual é a minha parte para atrair as pessoas nesse lugar? Qual é a minha parte? Aquilo que eu preciso fazer? Sabe, muitas vezes vai começar dentro da sua casa, atraindo os seus. Como você tem andado? Como você tem agido com os seus? Eles têm sido atraídos para estar nesse ambiente junto com você? Ou você tem bloqueado essas pessoas com a maneira de agir? E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque sabe quem vai... Muitas vezes eu ouvi isso, que quem gera a ovelha é a ovelha. Eu vou cuidar dessas pessoas. Mas muitas vezes quem vai atrair essas pessoas para estar aqui são vocês. E eu preciso simplesmente, cada vez mais, buscar as direções do Senhor para conduzir. Mas aí nós precisamos pegar junto para desbloquear aquilo que possa estar impedindo nós de crescermos e avançarmos nesse lugar. Sabe, meu irmão, a bênção do Senhor, ela traz proteção e paz. Números 6, 24 e 26 vai dizer: o Senhor te abençoa e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ponha paz. Salmo 121, 7 e 8 vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal, desde agora e para sempre. Filipenses 4, 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, na bênção existe provisão futura. O que você está crendo? O que você está precisando? Na bênção existe essa provisão. Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causares danos, planos de dar esperança e um futuro. Provisão de futuro, meu irmão, todos os dias. Todos os dias existe uma provisão liberada para mim e para você. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Salmo 123, 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. O que você precisa, Ele te supre. Qual é a necessidade que tu tem hoje? O que você precisa? Fala com Ele que Ele vai liberar. Mas você precisa também se organizar, andar de uma forma que Ele possa fazer com que aquela que está chegando em suas mãos seja bem nutrida, bem gerida, bem organizada. Sabe, tem pessoas que muitas vezes vão ser atraídas para estar junto conosco aqui nessa igreja. Pessoas que eu sei, meu irmão, que muitas vezes elas passam aqui na frente, observam. Às vezes eu estou parado aqui no dia do jiu-jitsu, ou outro dia que eu venho aqui, as pessoas passam, falam: não, eu caminho aqui todo dia, eu olho, mas um dia eu venho. Sabe, meu irmão, essas pessoas vão ser atraídas. E eu sei que elas vão ser atraídas para esse lugar. Eu tenho clareza sobre isso. Eu sei que, assim, sabe, nós temos uma proximidade com a sede. Muitas vezes a gente fala assim: rapaz, a sede é tão pertinho. Mas, sabe, tem tanta gente para ser alcançada nesse bairro que não cabe na sede. E pode abrir mais vários verbos da vida aqui e não vai dar. E existe um povo específico para essa igreja. E é esse povo que nós vamos desbloquear para chegar nesse lugar. São essas pessoas que nós chamamos pelo Espírito quando estamos aqui orando. E nós declaramos essas pessoas chegando. São pessoas que estão determinadas, já foram designadas para estarmos aqui congregando. Sabe, nós vamos ver o nosso grupo de louvor completo, nós vamos ver pessoas servindo nos departamentos, nós vamos ver esse espaço sendo alargado. Sabe, meu irmão, naturalmente, muitas vezes, a gente pode olhar e não ver. Mas a gente muitas vezes não precisa ver para crer. Porque simplesmente nós cremos que aquilo que o Senhor falou vai acontecer. E essas pessoas vão ser atraídas para esse lugar. Nós cremos verdadeiramente que precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte diariamente. Sabe, quando você tiver uma oportunidade de dar uma palavra para alguém, sabe, seja claro. Medita, sai de casa com algo na sua mão, preparado para falar alguma coisa para alguém, porque toda hora nós encontramos com alguém nessas ruas. Toda hora, se você passar aqui andando, caminhando, correndo, dá tchau, tá tudo certo. Mas sabe, você precisa ter algo já preparado. Peça ao Senhor as direções para aquilo que você precisa fazer. Peça para o Senhor instruções para o seu dia. Sabe, eu fico vendo
Uma igreja como aquela que nós estávamos ontem lá, ou até ontem à noite nós estávamos lá, uma igreja grandiosa, mas começou num restaurante. E hoje é uma igreja gigantesca, estruturada, grande, firme, uma igreja que tem uma palavra poderosa, mas começou pequeno. Sabe, nós iniciamos, se puxarmos mesmo, lá na praça, fomos ali para a casa da Joelma, já chegamos aqui nesse espaço e sua tendência é crescer. Cada vez mais nós vamos crescer, cada vez mais o Senhor vai acrescentar coisas maiores nesse lugar e nós precisamos simplesmente pegar junto, confiar naquilo que o Senhor colocou como direção para mim e para você. Cada um de nós que estamos aqui, meu irmão, você não foi atraído para esse lugar por causa de mim, não. Foi o Senhor que te direcionou a estar nesse lugar. Foi o Senhor que te comunicou o que você deveria fazer aqui nesse lugar. Foi o Senhor que disse para você estar na igreja da Malvina. Não foi o Anderson que falou, você tem que estar aqui. Sabe, tem muitas pessoas que eu encontro com elas e elas ficam esperando eu fazer um convite. E eu sei que muitas vezes as pessoas estão esperando assim, você não vai me chamar não? Não, irmão. Você tem que ser guiado pelo Espírito para estar nesse lugar. Eu poderia chamar muitas pessoas que me encontram e falam comigo, rapaz, como é que está a obra lá? Eu falei, está uma benção. Vou lá, seja guiado. Não sou eu que convenço, meu irmão. Sabe, a minha oração é, Pai, traga novos convertidos para esse lugar. Pessoas que, de repente, elas não conhecem a sua palavra, ou pessoas que estão desviadas. Porque crente vindo de uma igreja para outra, meu irmão, amém. São pessoas que vão chegar aqui com essas direções. Porque, de repente, ela vai se enquadrar aqui nesse ambiente, ela vai passar por um tempo de tratamento, ela está num tempo de crescimento, ótimo. Mas é minha oração para que novas pessoas cheguem aqui com um novo nascimento. Sabe, pessoas para ser acrescentadas a esse lugar, cada vez mais. Eu preciso de pessoas maduras do meu lado, para que quando essas pessoas chegarem, todos possamos administrar, pessoas que vão organizar, de repente, departamentos, pessoas que vão liderar outras pessoas maduras, para que nós possamos fazer essa roda girar. Mas nós queremos mesmo pessoas sendo atraídas para cá, para esse ambiente, novos convertidos. Pessoas que estão desviadas do Evangelho, desbloqueando, meu irmão, em obediência a essas pessoas. Sabe, eu oro, Pai, obrigado, porque essas pessoas que estão com as vendas, nós declaramos essas vendas caindo, e ela enxergando essa igreja nesse lugar. Nem placa a gente tem ainda, irmão, já mandamos fazer a nossa placa. Você alega porque daqui a uns 15 dias a nossa placa está no lugar? Sabe, ela já foi paga, ela vai ser só produzida e em breve vai estar aí no lugar. Mas eu sei que não é a placa que vai atrair essas pessoas aqui não, meu irmão. É o Senhor. A placa é só para que as pessoas identifiquem qual é a denominação, aquilo que nós cremos, da maneira que nós pensamos nesse lugar. E as pessoas vão entender, aqui existe um verbo da vida, mas elas vão ser atraídas aqui por causa do Senhor. Por causa da obediência naquilo que o Senhor nos confiou a fazer. E sabe, cada vez mais, essas bênçãos no relacionamento com Deus, em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Romanos 11, 36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois ele eternamente. Jeremias, não, peraí, deixa eu pular aqui. Jeremias 17, 7 e 8 diz, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadigam e nem deixam de dar frutos. Somos assim, pessoas que não vamos deixar de dar frutos nesse lugar. Nós vamos frutificar cada vez mais nesse lugar. Sabe, essa igreja ela vai ser um grande farol nesse bairro. O nosso logotipo, o logotipo do Verbo da Vida é um farol. E ele vai brilhar nesse lugar. E essas pessoas vão ser atraídas por socorro. Sabe, quando os barcos estão perdidos no mar, eles têm como direções, quando eles veem aquele farol, eles são atraídos por aquelas luzes. E essas pessoas que estiverem andando por esse bairro, porque nós estamos numa posição, dependendo de onde você olha, um pouco mais baixo ou um pouco mais elevado, dependendo de onde você olha aqui nessa rua. E nós vamos ser luz para essas pessoas, atraindo elas para esse lugar,
porque vidas vão ser completamente transformadas nesse ambiente. Existe um liberar do Senhor para esse lugar cada vez maior. Deuteronômio 30:16 vai dizer: porquanto de ordem, hoje que amares ao Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, o que guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que viva e te multiplique. O Senhor teu Deus te abençoe na terra na qual passar a possuir. Nós estamos possuindo esse lugar, meu irmão. Cada dia que nós chegamos nesse lugar, nós vamos ver pessoas chegando de um lado, de outro. Um projeto como nós estamos tendo aqui, sabe, eu não sei você, mas existe um favor grandioso de podermos hoje termos um projeto da sede em parceria com a Igreja das Malvinas, que é o projeto do Jiu-Jitsu. Sabe, de uma forma, irmão, nós estamos nos fazendo ser vistos para a sociedade, ser visto pelas pessoas. E como é bom poder saber que a sede escolheu esse espaço para poder ser um lugar onde nós vamos atrair pessoas para que elas possam, de repente, através da prática de um esporte, elas ser alcançadas com a palavra. Todos os dias, quando tem o jiu-jitsu aqui nesse lugar, no final do que eles fazem a prática, eles se reúnem, sentam, alguém vem, se levanta e traz uma palavra. Uma palavra de uns 5 minutos, mais ou menos. E sabe, tem pessoas que de repente estão praticando aqui e que ainda não conhecem o Senhor, mas elas vão começar a ser atraídas. A palavra liberada nesse lugar, nesse momento, vai fazer com que essa pessoa, rapaz, é diferente esse tempo aqui. Existe algo diferente nesse ambiente. Porque não é só o esporte, existe algo que vai também alimentar o espírito. E aquilo vai começar a mexer dentro dela e vai tentar trazer as diferenças. Ele vai tentar entender o que essa palavra tem para mudar a minha vida. Porque, de repente, meu irmão, a gente só vê a luta. E não vemos o benefício daquilo que está sendo implantado na vida das pessoas através da palavra. Existe muita coisa sendo liberada na vida das pessoas nesse lugar. Professores de outras denominações. Porque não são professores só do Verbo da Vida, não, meu irmão. Uma comunhão de igreja nesse lugar. Sabe, tem professores de outras denominações. Não vou falar porque eu não vou lembrar o nome de todas. Mas eu sei que tem pelo menos 3 ou 4 denominações diferentes fazendo parte desse projeto. Sabe, é maravilhoso você ver esses homens se comprometendo em ensinar outros, mas principalmente, sabe, eles se empolgam, não pela aula, mas no momento que para liberar uma palavra. Eu já vejo, meu irmão, esse espaço ficando pequeno para isso, para que nós possamos pegar esse espaço ao lado aqui, já crescer, já fazer outros investimentos, outros projetos. Porque existe habilidade entre eu e você aqui que nós podemos estar ensinando pessoas. Outro dia a Isa mesmo falou comigo a respeito disso. Ela colocou o que ela tem no coração de ensinar. Ela tem uma habilidade com corte de cabelo. E eu não vejo dificuldade nenhuma não, meu irmão. Nós colocarmos mais um curso nesse lugar e vamos atrair pessoas para esse lugar. E de repente, através de projetos como esse, pessoas vão ser atraídas para esse lugar. Pessoas vão ser abençoadas, vão aprender uma profissão e ainda vão chegar nesse ambiente para ser ricamente abençoada com a palavra. Vamos lá, estou quase acabando. Eu sei, meu irmão, que eu tenho desfrutado realmente desse tempo de buscar obedecer ao Senhor para que aquilo que precisa acontecer na Malvina, sabe, eu não ser algo que vai impedir o crescimento desse lugar. Eu sei que eu preciso cada vez mais estar andando de uma posição onde, quando eu chegar nos lugares, e as pessoas muitas vezes vêm falar, rapaz, eu estou visto lá a Malvina, e aquilo não gerar um orgulho. Porque, sabe, muitas vezes, irmão, você vai chegar no lugar e as pessoas vão vir te cumprimentar, mas elas não estão cumprimentando o Anderson, não. É o Senhor que está aqui fazendo essa obra. Eu sou simplesmente o administrador. Eu estou fazendo com que aquilo que Ele confiou nas minhas mãos aconteça. Colocando pessoas para ministrar, colocando pessoas para, de repente, estar tocando, pessoas que vão estar no departamento servindo, pessoas que estão colocando o seu tempo aqui, confiando naquilo que o Senhor falou comigo com a Márcia. Eu só sou aquele que está administrando aquilo que o Senhor confiou nesse lugar. Sabe, quando eu chego em muitos lugares, que as pessoas vêm falar a respeito da obra da Malvina, eu tenho o maior cuidado, de que aquilo não seja uma forma de eu tropeçar. Porque, muitas vezes, se eu levar essa glória para mim,
sabe, muitas vezes, ou de uma forma muito rápida, eu posso cair. Porque, né, a soberba procede à queda. E eu preciso simplesmente estar atento àquilo que o Senhor tem para esse lugar e não atrapalhar. De olhar e de ver que aquilo que o Senhor está fazendo aqui está acontecendo. Sabe, lógico que eu fico feliz quando a gente chega aqui e a gente vê que nós conseguimos colocar aqui o carpete, pintar as paredes, a porta automática, os ar-condicionado na sala do DI. É maravilhoso tudo isso, meu irmão. Mas isso não pode me fazer ficar de uma forma orgulhoso, não. Tem quantos outros pontos de pregação que eu sei também que passam por circunstância, por dificuldade, e outros que estão muito melhor que nós. Mas a nossa meta é crescer, avançar, sabe, obedecer ao Senhor, as direções que Ele tem nos dado aqui nesse lugar, para podermos avançarmos aqui na Malvina. Porque famílias vão ser completamente restauradas nesse lugar. Tem pessoas que estão chegando nesse lugar, pessoas que precisam só de uma oportunidade. E esse é um lugar de treinamento, esse é um lugar onde nós vamos chegar, de repente precisando sentar para ouvir durante um tempo, mas sabe, depois que você sentar, ouvir, entender aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, você inserida naquilo que o Senhor, quando você se coloca à disposição para servir, porque o Senhor vai começar a pensar pessoas para o crescimento nesse lugar. As oportunidades estão aqui para que possam ser dadas para mim e para você, ministrar a palavra, servir no DI. É maravilhoso você, meu irmão, servir lá no DI, ó. Tenha lá um tempo com as crianças, crescer futuramente com os jovens, sendo ministrado através também da palavra. Porque a parte de ministrar aqui, se você observar, quantas pessoas nós temos ministrando aqui na igreja? E a gente procura fazer de uma forma que todos tenham a oportunidade de estar aqui ministrando, liberando uma palavra, porque nós possamos exercer o nosso chamado nesse lugar e não sermos empecilho para o crescimento de nenhum deles. E essas pessoas vão crescer, vão dar frutos. Sabe, tem pessoas aqui que vão fazer, já temos mais ou menos 3 pessoas aqui nessa igreja que vai fazer a escola de ministro. E vai vir mais pessoas. E se você não fez o rema, meu irmão, eu vou te incentivar, também faça essa escola preciosa. Faça lá, tira um tempo de estudo, passa 2 anos estudando naquela sala de aula, seja ricamente abençoada, vai ter uma transformação na sua vida por completo. Porque primeiramente vai transformar muitas vezes a nossa forma de ser. Porque essa palavra ela vai transformar. Em 2013, 14, quando nós fizemos o rema, eu e Márcia, nós viemos de uma outra denominação, então com uso e costume completamente diferente. Mas quando começamos a fazer o rema, a obediência a essa palavra, quanto que nós crescemos? Quantas oportunidades nos foram dadas no crescer no passado do tempo? E assim vai ser comigo, com você. E eu sei, meu irmão, que cada vez mais obedecer ao Senhor vai trazer mudanças profundas nas nossas vidas. Romanos 12, 14 vai dizer: abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoai. João 3, 1 e 2, João 3, 1 e 2 vai dizer: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenham saúde assim como vai bem a tua alma. Lucas 6, 27 e 28 diz: mas a vós o que ouvis digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orais pelos que vos caluniam. 1 Pedro 3, 9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que as herança alcancei a bênção. Eu creio, meu irmão, que nós vamos alcançar tudo aquilo que está liberado nessa igreja. Tudo aquilo que está liberado para mim e para a sua vida, nós vamos chegar lá. Deuteronômio 28, 1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sabe, nós cremos verdadeiramente que nós vamos ver pessoas chegando nesse lugar, pessoas que vão falar e testemunhar que elas foram atraídas para esse lugar porque o Senhor a comunicou, que ela estava na casa dela lavando uma louça, que ela estava varrendo um chão, que ela estava andando pela rua e que ela ouviu claramente o Senhor dizendo e mostrando esse lugar.
Mas a minha oração é que essas pessoas sejam atraídas pelo testemunho da sua vida e da minha. Para que elas possam nos ver andando por esse bairro e ser um grande farol nesse lugar. Você pode se colocar um pouco de pé? Tivemos, meu irmão, dias maravilhosos naquele lugar. Tivemos um tempo mesmo de crescer, de ouvir tanta coisa. Ouvi Carlos Júnior falar sobre o pastor auxiliar. Ele em breve vai estar lançando um livro falando sobre isso. Ouvi o apóstolo Guto ontem à noite, vê-lo, sabe, alguém que tem se esmerado mesmo, se colocado, se gastando no ministério. Você vê que ele estava cansado. Porque ele tinha ido para uma outra reunião, saiu dessa reunião, foi para Recife, de Recife ele estava voltando para João Pessoa. De João Pessoa ele ia para Natal voltar para Campina Grande. Sabe, meu irmão? Que maravilhoso você ver alguém que não se limita, mas pelo contrário, tem se desgastado, tem gastado a sua vida para cumprir aquilo que ele foi chamado a fazer. E ficamos felizes de poder ter esse tempo lá em Recife, de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou. Chegamos hoje aqui, era mais ou menos 2:30 da tarde. Foi a hora que nós chegamos de Recife. Foi corrido, mas foi prazeroso. Eu sei, meu irmão, que tem muito mais para ser alcançado através daquilo que o Senhor tem para liberar dessa igreja, para alcançar suas vidas. E nós vamos alcançar pessoas nesse lugar, nesse bairro, cada vez mais. Fala assim. Mas vamos tirar um tempo orando aí. Temos ainda tempo aqui para desfrutar. Hoje foi só um cuidado, meu irmão. Um cuidado mesmo para que a gente não bloqueemos aquilo que o Senhor tem liberado para nossas vidas. Essas bênçãos que estão disponíveis para nós. E nós não possamos estar ocupados demais para não ouvir o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ir por secreto. Sabe, o tempo que você tem aí de 5 a 10 minutos, muitas vezes. Usufrua dele. Sabe, não desperdice. Às vezes eu lembro quando eu rodava no aplicativo e às vezes não estava tocando a corrida. E eu ficava lá sentado no carro orando. Às vezes eu até esquecia da corrida. Eu ficava ali, aquele tempo ali, agradecendo o Senhor. Pai, obrigado porque eu estou aqui em Campina Grande, que não vai faltar nada. O Senhor vai fazer chegar a oportunidade para que eu possa exercer a minha profissão. Sendo grato em um momento que muitas vezes eu não via. Mas eu estava ali liberando, desbloqueando as minhas bênçãos. Desbloqueando aquilo que eu estou vivendo hoje, sabe, irmão? Hoje eu trabalho lá no ministério, mas eu sei que naquele tempo lá, os 3 anos que eu passei no Uber dirigindo, eu estava construindo alguma coisa, em oração. Então pode ser que de repente você está aí crendo para o esposo, para a esposa, para um filho. Pode ser que você precise gastar um pouco mais de tempo em oração, para que essas coisas sejam desbloqueadas. Aquilo que estava impedindo eles de chegarem a esse lugar, por causa da sua obediência em oração, vai desbloquear. E você vai testemunhar o que o Senhor fez. E você vai dizer como o nosso Deus é grandão e é maravilhoso. Aleluia. Ele liberou coisas grandes e maiores nessa noite, meu irmão. Eu creio verdadeiramente que foi desbloqueado algo que estava impedindo você de desfrutar de coisas maiores. Obrigado, Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis,
Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, no amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome. Então engrandeça ao Senhor nessa noite, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Sabe, irmão, se você está aqui nesse lugar e não fez o Senhor ainda como seu único e verdadeiro Salvador, esse é um tempo de escolha e é um passo importante. Cada um de muitos nós estamos aqui tomam essa decisão. Ou se você ainda tomou essa decisão, mas não fala em outras línguas, sabe? É um presente maravilhoso. É um tempo onde quando você está no secreto e você desfruta de um tempo de oração em outras línguas, é precioso demais. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, você não precisa voltar dessa mesma forma. E nós cremos mesmo que nosso Deus é um Deus que sara. Obrigado, Pai, por essa noite. Verdadeiramente cremos, Pai, que algo foi desbloqueado nesse lugar. Eu creio, Pai, que muitas vezes a palavra liberada ela não vai voltar vazia. E que aquilo que precisava ser transmitido nesse tempo vai nos preparar para aquilo que nós vamos alcançar lá na frente. Creio verdadeiramente que esse é um tempo novo sobre essa igreja. E nós vamos desfrutar de coisas grandes e maiores. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos desbloquear agora nossas finanças. Oh, glória! Quem quer desbloquear as finanças? Amém? Vocês podem sentar, eu vou falar um pouquinho aqui dos dízimos e ofertas. É um dos princípios que o Senhor nos ensina a semear. O reino a gente semeia e colhe, e a gente colhe conforme a gente semeia, na espécie em que a gente semeia.
Se a gente quer dinheiro, a gente semeia dinheiro. Se a gente quer abacaxi, a gente planta abacaxi. Se a gente quer pepino, a gente planta pepino. E assim é no reino. Amém? Se a gente quer generosidade, a gente semeia generosidade para poder colher. E o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Agrada ao Senhor a prosperidade dos seus filhos. O Senhor não quer ninguém padecendo, né? Como eu falei no domingo passado, em Oséias 4:6, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente retém. Em vez da gente semear, a gente retém. E aí o diabo começa a falar para a gente, se você der, você não vai ter. Você só tem esse. Vai viver como? Mas quando a gente confia, quando a gente sabe quem o nosso Pai é, quando a gente conhece a palavra e a gente quer agradar o coração do nosso Pai, o que a gente faz é semear. Porque a gente sabe que a colheita é certa. Não tem erro. Não tem via dupla, não. É uma via de uma mão só. Amém? A palavra de Deus não tem um plano B, C, não. É o único. É o plano A. E eu quero que vocês abram lá em Malaquias 3, 7. 7 não, 8. Que fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ofertas alçadas é aquela que é feita voluntariamente, generosamente, do nosso coração. Amém? Vós sois amaldiçoado com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. E aí ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Isso é o Senhor falando, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Com o Senhor não tem pouquinho, não tem pequenininho, não tem médio. Tudo que o Senhor nos abençoa é grande, é em quantidade. É da forma que a gente possa ser abençoado e abençoar outras pessoas. Então, que a gente tenha sempre isso no nosso coração. Nunca a gente vai perder quando dizimar para o Senhor. Nunca. A gente vai sempre estar plantando, porque a gente vai colher. A colheita é certa. Amém? Então, talvez por não conhecer o Senhor na grandeza que Ele é, às vezes o diabo faz a nossa mente ficar meio confusa. Mas não deixe ele confundir vocês. Porque o povo do Senhor, com toda a riqueza que é do Senhor nas mãos, não tem quem vai tirar. E a gente vai atrair muitas pessoas para esse reino. Tirar muitas pessoas da pobreza, da maldição, abençoando e mostrando quem é o nosso Pai. Amém? Então vamos orar. Depois aí vocês vêm e trazem os dízimos e as ofertas. Pai, nós te damos graça pelo privilégio de poder estar semeando no seu reino, Senhor. Obrigada, Pai, porque sabemos que isso lhe agrada o seu coração. E queremos, Pai, fazer tudo que está na sua palavra, para que a gente possa crescer, avançar, abençoar outras pessoas e desbloquear as bênçãos que estão no nosso caminho e que vêm até nós, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelos esses dízimos e ofertas bem administrados. Obrigada, Pai, pelos seus filhos colhendo uma colheita abundante.
E que essa semana seja de grandes colheitas financeiras, com portas se abrindo, Pai, de oportunidades, de promoção, de emprego, tudo aquilo que eles necessitam, Pai, o Senhor fazendo, porque sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. Sabemos que o Senhor é a nossa fonte e é uma fonte inesgotável de recursos, Senhor. E nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem vir, gente. Há uma glória bem maior, um favor de Deus sobre nós, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Há uma colheita abundante. Oh, aleluia. Eu vou chamar agora a Sonali. A Sonali, ela é monitora da escola de ministro. Ela serve na sede, é uma mulher abençoada e ela vai falar um pouco da escola de ministro, tá bem? Você que tem um rema, quer avançar, quer aprender mais das coisas do Senhor, é uma boa oportunidade e ela vai passar tudo o que tem de bom naquele lugar. Amém, amém. Graça e paz, pessoal. Queria agradecer a Marcinha, ao pastor Anderson, pela oportunidade que está dando a gente da Escola de Ministros de fazer a divulgação. Esse ano, a Escola de Ministros está completando 25 anos. Então, eu estou aqui para fazer um convite especial para você que já é graduado do Rema, da Escola Bíblica. Você que tem um chamado nos 5 dons ministeriais ou para o Ministério de Socorros também, e que tem esse desejo no seu coração de servir ao Senhor com mais excelência. Porque na escola de ministros, o que é que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar esse dom que o Senhor depositou na sua vida, né? Esse seu coração de servo, esse desejo que você tem de servir a Deus com mais excelência, né? Com essa graça que o Senhor depositou na sua vida. Então, assim, você vai ser lapidado durante esse ano na escola de ministros, certo? E pegando um gancho do que o pastor Anderson ministrou, quando ele falou, né, que o bispo disse lá na conferência agora que eles foram, que quando você é colocado em evidência, pessoas irão buscar você por socorro. Mas tudo bem, pessoas vão buscar você por socorro, mas você tem que estar preparado para socorrer essas pessoas. E como é que você se prepara? Na escola de ministros. Você vai ter um ano com 34 módulos, que vai tocar em todas as áreas, algumas áreas até que você acha que não precisa ser tratada, mas que lá você vai receber a instrução para proceder e realmente ter uma vida de ministro do Senhor, né? Trabalhando, servindo ao Senhor com excelência, onde você está, com as ferramentas que Deus lhe deu, e assim você vai poder avançar naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, eu queria mesmo que você se incentivasse, se motivasse esse ano, para esse ano ser o seu ano dourado, né? Eu estou lá servindo na escola de ministros já faz alguns anos, eu sou graduada de lá, e assim, o desejo do nosso coração é ver mesmo muitos rostinhos aqui de vocês lá, para que a gente possa lhe ajudar a você aperfeiçoar esse chamado que Deus lhe deu, esse dom que o Senhor depositou na sua vida, né? Para que a gente, nós sejamos, como o pastor Anderson falou, a nossa vida seja uma inspiração para outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para ser socorro para outras pessoas, tá ok? Então, eu vou deixar agora um videozinho da escola para vocês e eu vou ficar ali no final do culto. Eu tenho alguns panfletos, se você quiser pegar para mim. Se você já fez escola, então conhece alguém que não está aqui e que o Senhor colocou essa pessoa no seu coração, pega um panfleto comigo, leva para essa pessoa. Seja um canal, seja usado pelo Senhor também. Divulgando essa escola para alguém que você acha que realmente aquela pessoa ela tem um chamado forte do Senhor para o serviço, né? Tanto para o serviço quanto nos dons. E que ele precisa dar uma ajustada para que o Senhor possa avançar mais e mais, para que o reino possa avançar mais e mais, e a gente está aqui para isso, tá ok? Eu vou deixar um vídeo agora com vocês, e muito obrigada.
Quando corremos a carreira que Deus nos propôs e desenvolvemos o nosso chamado, somos desafiados a ir além. Pistas mais complexas, curvas desafiadoras, carros, ferramentas e equipes que nos ajudam a melhorar nossa performance. E esse novo nível é desbloqueado e expandido quando há o encontro perfeito entre propósito e preparação. E aqui, a Escola de Ministros Rema te equipa e te prepara para um novo nível ministerial. Com 34 módulos, conteúdos apresentados de forma dinâmica, específica e aprofundada, professores cheios da palavra e do Espírito e com ampla experiência ministerial, oferecem desenvolvimento e capacitação integral a cada aluno. Se você é graduado do Rema ou da Escola Bíblica Verbo da Vida, esta é a sua oportunidade de viver um ano de preparação ministerial. E em 2026, no auge dos seus 25 anos, cumprindo seu propósito como instituição, a Escola de Ministros Rema, de forma única e exclusiva neste ano comemorativo, estará atuando em uma nova esfera. Além do presencial, estará também online, buscando capacitar ainda mais nossos pastores presidentes, líderes, ministros licenciados e ordenados. Faremos uma edição única e exclusiva. A edição online tem como objetivo chegar até os nossos ministros e auxiliá-los no desenvolvimento e aperfeiçoamento para o bom cumprimento do seu chamado. 2026 será o ano do seu crescimento, porque o propósito é com Deus e a preparação é com a gente. Escola de Ministros Rema, um encontro perfeito entre o propósito e a preparação. Oh, aleluia! Gente, esse ministério é de excelência. Só não cresce nele quem não quer. Só não desfruta de tudo que o Senhor tem para nós quem não quer. Agora, para fazer a escola de ministro, tem que fazer o Rema. O Rema são 2 anos de Rema, segunda, quarta e sexta, e pensa num tempo assim maravilhoso. Maravilhoso. Que quando você está de férias, você queria estar lá. É a escola que ninguém quer entrar de férias. Quando ela acaba, a gente fica, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Já é segunda, quarta e sexta. Faz a escola de ministro. A escola de ministro é segunda e terça, mas praticamente vai a semana toda, porque tem várias atividades. Gente, não tem nada melhor de estar conhecendo ao Senhor. Não tem nada melhor do que a gente estar perto, sabe? Saber como Ele pensa, como Ele é, como Ele age, o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós, o que Ele é em nós, o que nós somos nele. Não tem nada melhor na vida do que isso. E não é tempo perdido, não é dinheiro jogado no lixo, não é. Pelo contrário, é investimento em você, para crescer e para saber viver nesse mundo louco aí do diabo. Amém? A escola Rema, ela tem na sede e tem no distrito. Ela está com as matrículas abertas. Eu não sei, na verdade, o valor de cada parcela, mas seja lá qual o valor, é para você. É investimento para você. E não tem nada melhor do que a gente investir na gente mesmo. Porque é uma semeadura que a gente está fazendo na gente e que depois a gente vai abençoar outras pessoas. Amém? Se você já fez, ou o Rema, ou a escola de ministro, e também quer semear na vida de quem vai fazer, é uma colheita maravilhosa. Porque você está abençoando outras pessoas. E se você não tem, dá um passo de fé. Não tenho para fazer, vai lá. Fala assim, eu quero muito fazer essa escola. Mas o Senhor sabe que hoje eu não tenho. Mas eu vou lá fazer minha matrícula. E eu espero no Senhor, que o Senhor vai abrir portas, vai botar um mantenedor, não sei. E vai acontecer.
Amém? Mas não deixem de fazer. Porque isso agrada ao Senhor. Você está querendo e de repente não tem o recurso. É uma boa oportunidade para você conhecer quem é o Senhor. Amém? Mas façam isso com fé. Não é fazendo, mas você falou, eu vou lá. Não, faça com fé. Converse com o Senhor, que Ele conhece vocês, ouve a voz de vocês e vão. E aí depois eu quero que vocês me contem se é bom ou se não é. Se não for, meu filho, você é doido da cabeça, doente do pé. Amém? Mas façam o rema, depois vão para a escola de ministros, quem quiser vai para missões. É maravilhoso a gente estudar e saber mais tudo que a gente tem disponível para nós no mundo espiritual, que a gente pode usar aqui, nessa terra. Amém? Bom, dia 7 de março, as mulheres, anotem aí que vai ter o culto das mulheres, no dia antes do Dia Internacional das Mulheres. Quem vai ministrar para nós é a Kelly Nunes, é a esposa do pastor Marcos Nunes, que é pastor auxiliar lá da sede. A Kelly é um amor de pessoa, é uma mulher muito inspirada pelo Espírito, é uma mulher que vive a palavra, ela tem muita experiência para passar para nós, na palavra, na experiência com o Senhor, e vai ser top. Amém? Convidem outras mulheres que precisam ouvir a palavra, que precisam se levantar no Senhor. Convidem. Se vocês amam o Senhor e amam as pessoas, porque a gente serve ao Senhor servindo as pessoas, convidem mulheres que precisam, mesmo aquelas que às vezes você pensa que ela está toda de boa e não está. Geralmente as que falam assim, eu estou plena, está quebrada. Geralmente é assim. Amém? O que mais que tem? De avisos? Só tem das mulheres? Dos homens deve ser abril. Primeiro as damas, depois os cavaleiros. Amém? E nossos cultos é quinta-feira às 20 horas, 8 horas da noite. E aos domingos às 18 horas, 6 horas da tarde. Convidem pessoas, venham, seja edificado nessa palavra, que ela funciona, gente. Não tem coisa melhor do que estar na palavra. O nosso culto não se estende tanto assim. Você não vai chegar tarde em casa, ainda dá para tomar um lanche na rua, quem tem marido, esposa, com a sua esposa. Quem não tem, vai orando no Senhor, que vai aparecer. Amém? Tenha uma semana abençoada na prática dessa palavra, amém? Esperamos vocês na quinta-feira. Vai ter uma aula, rema, dia 22, agora de fevereiro. Uma aula demonstrativa de como é. Aqui, vai ser aqui a aula, tá? Dia 22 de fevereiro. Aqui a gente fala, mas assim, é um tempo curto que a gente fala. Lá vocês vão aprender tudo, lá que eu digo no rema. Mas nesse dia o rema vai vir até aqui. E aí vocês vão ver como é uma aula demonstrativa do rema. É só uma degustação. Só uma pitadinha para vocês verem que maravilha que é. E eu tenho certeza que vocês vão fazer. Amém? Aqueles que não têm, vão fazer. E aqueles que já fizeram, vão fazer a escola de ministros. Vamos crescer, vamos avançar e vamos ganhar esse mundão aí. Tá bem? Até quinta, gente. Esperamos vocês. Vamos na paz do Senhor. Bem maior sobre nós, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural. Portas abertas, grandes milagres, é um favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos,
muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante